Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores. O vereador José Urbano fez referência a um assunto da Câmara, um assunto financeiro da Câmara, e para mim é novidade. Essa questão desse débito de 4 mil e poucos reais. Nós não temos mensalmente nenhuma relação financeira com a Escola de Contas do Tribunal de Contas. Provavelmente foi dado algum curso lá, e quando aparecem esses cursos vai o secretário de Finanças, ao responsável pelo controle interno, algum vereador que pede para ir a gente autorizava. Não sei se provavelmente o secretário de Finanças esqueceu de pagar um desses cursos aí. Mas amanhã eu vou me informar direitinho para a gente esclarecer essa situação. Foi apenas um engano. Não foi uma coisa, não era questão de ver maldade. Mas a maneira como ele fala, sobrecarregando as coisas, me faz lembrar também que o ano passado, parece que foi mais ou menos em agosto e setembro, a prefeitura depositou o duodécimo no dia e mandou retirar o dinheiro no outro dia. Como se chama isso? Pagou na última hora no banco o dinheiro do duodécimo. Cheque. No outro dia de manhã mandou retirar de volta. Os senhores vereadores receberam os seus salários. Por quê? Porque a Câmara tinha uma reserva guardada e então, se não teriam voltado do caixa sem receber o dinheiro. 5 dias depois, foi que o senhor secretário recebeu e me comunicou. Digo, não precisa estardalhaço, faça um ofício cobrando de volta que o dinheiro vai vir. Como de fato mandaram de volta e disseram que tinha sido um engano. E eu nunca falei disso a ninguém. Olha o tempo que faz. Então, engano-se, eu não vou aqui dizer que foi uma coisa de má fé, porque iria ter repercussão muito ruim se o senhor vereador chegasse na boca do caixa para receber e o dinheiro não tivesse. Que eu já paguei, eu gosto de repetir, 3 mil reais de multa porque atrasei um dia a transferência de dinheiro da prefeitura para a Câmara dos Vereadores. Para isso teve essa escola de contas aí, que alimenta essas multas para poder financiar muitos custos que dá, e ela fica, de certa forma, sugando as prefeituras e as câmaras para poder ter esses custos. Então aconteceu isso. Então, da mesma forma como eu não acho que houve má fé no caso de lá, eu também tenho direito a exigir que não se considere coisa de má fé esse erro que aconteceu aí, que amanhã vamos cientificar o senhor secretário o que foi que aconteceu realmente. O vereador Zequinha, ele fala sempre aqui que nós temos que aprender a viver fora do poder. Mas eu tenho certeza que ele é mais incomodado do que a gente. Ele não sabe viver do lado do poder. Ele não sabe aceitar críticas. E personifica muitas coisas, personaliza muitas coisas em nome de pessoas. A gente tem, quem está no poder, é para estar sob pressão mesmo. E não é para ficar feito panela de pressão querendo explodir, não. É para ficar frio. Ouvir as críticas e responder a elas quando se tem resposta para dar. Quando não se fica calado. Como o marido safado que faz as coisas ruins e depois a mulher dá uma exclamação e fica calado, porque não tem o que dizer e tem que ficar calado mesmo. Não estou comparando isso com o vereador. Pelo amor de Deus, não vamos considerar mal. Quando tiver o que responder, responde. Quando não tiver, fica calado. Tem que ser assim. As críticas existem. Não é crítica de baixo nível, não. O que é que tem de baixo nível no programa que nós fazemos no rádio?
de baixo nível, pô. Ali tem um monte de bilhetes que o povo manda, não dá para a gente colocar nem a metade de críticas que o povo faz. Eu citei um caso, eu fui procurar 3 vezes pelo pessoal de uma rua, parece que consertaram. Eu passei lá hoje, não sei se é porque o sol estava muito quente, enxugou, mas eu vi os esgotos estourados no meio da rua, 3 pessoas da mesma rua. E gente, eu não sou governo, eu não posso fazer nada. Aí vamos para o local. Aí o senhor bota na rádio, tá certo. Quando chegou lá, não foi nem preciso ocultar, ele estimando um bilhete para lá também. E se souber entender as coisas, essas críticas da oposição ajudam quem está no governo. Principalmente quando chegar um correligionário do seu prefeito e for pedir alguma coisa que não seja uma coisa correta, para que ele faça, ele diz, eu não posso fazer porque a oposição está fiscalizando aí. E vai ver. Mas a gente vê tanta coisa errada feita por aí, inclusive questão de construção, e o pessoal fecha os olhos. Mas parece que até a questão dos animais também estão começando a querer prendê-los. Vamos ver. E realmente tem manada de animal solta na rua aí, de cavalos solta na rua por aí. Então existem essas coisas que a gente tem que ter serenidade. Serenidade. Não tem que ficar feito panela de pressão que pinta aqui querendo explodir. A gente tem que ter serenidade, vamos ouvir. E se está no poder, tem que resolver. Está no poder, não tem que ficar só reclamando, não. Você foi eleito para quê? Para resolver. Não, não, porque no tempo de vocês, resolva a questão de hoje. Se não resolvemos alguma coisa do passado, vocês criticaram, mostraram, muito bem. Agora é a vez de vocês fazerem. E não ficar esse, como dizia o finalzinho, escurrucheado, repetitivo, queixoso, como coisa que a gente está fazendo alguma coisa injustificada. E eu estou fazendo essa referência a essa questão da Câmara, vereador, do Odécio, também para ver essa questão que pode haver como foi esse erro aqui também. Porque senão esse assunto ia ficar no anonimato. Não havia necessidade de falar dele. Quanto a uns questionamentos do discurso feito pelo Dr. Orestes na penúltima reunião sobre a tentativa que alguns políticos e algumas classes, instituições de classe, estão fazendo o país pedindo a queda da presidenta Dilma Rousseff, um impeachment. A gente tem que olhar a história toda, o problema todo hoje. Parece-me que a questão maior toda é esse problema desses escândalos da Petrobras e de outras empresas que foram realmente utilizadas de forma desonesta por muita gente e de lá que não tem enriquecido. Essa semana eu vendo um blog, parece que é Sertaneja na Net, uma senhora colocando uma observação sobre um assunto que eu fiz, parece o carnaval, e ela falava da ganância do político brasileiro. Realmente, uma coisa que se devia estudar muito nesse país, se mostrar muito, era essa questão da ganância de alguns políticos por dinheiro público, que é uma coisa extraordinária. Tem muita gente que quando assume um cargo, é eleito vereador, deputado, o prefeito, mas pronto, agora é a minha vez, ou agora ou nunca. Se eu não me fizer agora, não vai ter outra oportunidade, talvez não tenha outra oportunidade. Começa pelos aumentos de salários. Tem vereadores cidades aí, vereador semi-analfabeto ganhando 18, 20 mil reais. E no país não tem isonomia salarial. Você vê que, na minha opinião, quem deveria ter o maior salário sempre em cada cidade é o prefeito. Mas tem cidades por aí que o salário do vereador chega perto. É uma questão complicada de arrecadação. Nessa cidade que tem arrecadação muito alta. A pessoa gananciosa, ela nunca está satisfeita com o que tem. Ela sempre está querendo mais. E se for dado a ela poderes
para ela, principalmente na questão legal, elaborar leis que a beneficiem, ela estará sempre fazendo alguma coisa. Veja a tradição negativa que o poder legislativo tem nesse país, que é acusado de legislar muito em causa própria. Fim de expediente, fim de semestre, deputados aumentam o salário. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso? Dos escândalos das câmaras de vereadores, de licitações fraudulentas. O presidente bota uma gratificação de 100%, por quê e para quê? Como é que se justifica? Não é que vereador não tem o que fazer, não tem. Mas muitos mesmo tendo não fazem. E recebem do mesmo jeito. Você até para dar, hoje eu vi um parecer sobre uma matéria aqui. E preocupado com a ligação que aquele assunto tinha realmente com a questão da Constituição e outras coisas da educação. Você tem que ter conhecimento daquilo ali para você ter a responsabilidade do que você está assinando. O que quer dizer que o vereador ele tem responsabilidades, ele tem que ler, tem que estudar para entender, para poder fazer muita coisa. Ele atende o povo, ele perde tempo com muitas coisas, ele tem o que fazer. Mas em muitos lugares por aí os salários são altíssimos. E quando alguém vai reclamar, arranja uma série de problemas no meio da classe. Que não deveria nem ter a história de classe de vereadores. Vereador, por querer pelo povo, não devia ter classe. Ele é como um servidor público. Então a gente vê muita ganância por aí. E é preciso o povo entender isso. Eu até acho que a ganância de certos eleitores em estar pedindo muita coisa aos políticos é porque elas percebem que muitos deles têm um salário muito alto. Aí fica aquela coisa simbiótica. Aquela coisa simbiótica de um querer tirar do outro para ver se os dois terminam se satisfazendo, enfim. É preciso ter cuidado com a ganância. Você tem uma cidade pobre e os salários dos seus políticos devem ser condizentes com a realidade do município. A gente tem que prestar atenção nisso também. Então essa ganância foi que fez com que muitos políticos citados aí na imprensa entrassem nesse sistema de receber propina, de receber dinheiro de desvio. A Petrobras ganhou uma obra de 100 milhões, aumentava para 120 e aqueles 20 vinham para eles. Desde quando vem isso? Quantos estão milionários aí, mas continuam roubando porque aquela história da ganância não se satisfaz. O ganancioso é aquele exemplo do ser, da pessoa, que não está preocupado com o ser, ele está preocupado com o ter. Ele quer ter as coisas, agora ele não vive, ele não usufrui. O ser, para ele, não tem muito valor. O que interessa é ter. Fulano tem um bocado de troços, eu já ouvi muito isso. Quando morrer, vai para o inferno e os troços ficam todos aí. Principalmente se forem roubados. Então é preciso a pessoa ver essas questões. Eu não sou favorável a legítimo, coisa nenhuma. Eu acho que as coisas têm que ser resolvidas dentro da justiça e tem que se tocar a vida, tocar o barco. Agora é muito difícil corrigir essas coisas. Se a gente tem dificuldade aqui no universo pequeno, no município, imagine em todo o país. É muita ganância, é muito dinheiro mesmo. A pobre da Petrobras está com as pernas quebradas, tentando ser roubada. Agora aquele ali vão botar alguém para corrigir e depois mais adiante é arriscado alguém voltar e roubar de novo. Mas tem que se procurar corrigir. Vereador, tem 1 minuto para concluir. Pois não. De vez em quando, no meio dessas coisas todas, eu me lembro de Maior Romão. Quando ele viu reclamando essas coisas, ele dava uma risada de Ivan. Ninguém dá jeito no mundo, não. E apesar de ser uma frase comum, é uma frase muito verdadeira. É muito difícil. Porque a humanidade, nós, seres humanos, temos muitos defeitos. Quando a gente tem coragem de começar a fazer uma autocrítica de nós mesmos, de mostrar os nossos defeitos e procurar corrigir, vai melhorando. Mas enquanto não, as coisas erradas continuarão sendo feitas do mesmo jeito. Senhor Presidente, muito obrigado.